Olá, crianças! Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos trabalhando os materiais que se transformam, né? Os tipos de materiais e objetos do passado. Então, nós falamos nas aulas anteriores, fizemos algumas revisões e acrescentamos já algum conteúdo já referente ao material. Fiquem atentos às nossas aulas disponíveis na nossa agenda eletrônica, tá certo? E confiram o nosso calendário. Só lembrando que dia de sexta-feira não tem agendamento por conta das aulas que nós temos que filmar para vocês, tá certo? E as mães que optarem estar nas aulas remotas, fica aqui meu carinho às crianças que estão aí assistindo, tá certo? Espero que nós possamos nos encontrar breve. Entendo por que as mãezinhas optaram em estar em casa, né? A questão da segurança, mas vamos pensar positivo que vai dar tudo certo. Então vamos dar continuidade, a gente está trabalhando, vamos iniciar essa semana a trabalhar com os nossos livros didáticos, tá certo? Então, na primeira página, na página de abertura do nosso livro, vocês têm aqui alguns brinquedos feitos de diferentes materiais. Aqui na nossa página de abertura eu coloquei duas crianças com brinquedos usados no passado, que a questão do telefone, né, usando copos descartáveis, usando materiais recicláveis, né? Então, reutilizando o material, confeccionando seu próprio brinquedo. Também é um tipo de brinquedos usando materiais aí, plástico e um fio, né? Um copo plástico e fio. Na primeira página, nós temos aqui uma pequena exclamação falando sobre os materiais que formam os objetos, né? Falamos na parte de matemática, dos primitivos, e aqui novamente vem eles, né? Que eles usavam os materiais que eles retiravam da natureza, chamadas matérias-primas, para confeccionar os seus materiais. O que hoje em dia é fabricado passa por um processo de fabricação. No passado, os primitivos, eles usavam objetos tirados da natureza, como o osso, né, para confeccionar agulhas, a madeira, para confeccionar suas lanças para caça, a própria pedra também tinha sua utilidade, as peles, as folhas, os dentes dos animais eram usados no passado para confeccionar os objetos daquela época. Então, os objetos eles passam por transformações para atender às nossas necessidades, para facilitar o nosso dia a dia. Nós temos aqui dois tipos de materiais usados para materiais que são transparentes, né? Olha só, o copo é transparente e a embalagem plástica que é transparente, né? Dá para você ver o que consta dentro dele. Nós temos aqui o vidro e nós temos aqui um copo que pode ser de alumínio, que pode ser um plástico mais consistente, né? Mais grosso. Aqui nós temos uma sacola que pode ser de papelão, né? Certo? Então, são os diferentes tipos de materiais que eles podem ser transparentes ou não. Algumas ferramentas da pré-histórica, como eu falei anteriormente, foram feitas com pedras, com madeiras e com ossos, aqui, certo? As facas, os raspadores, pontas de lanças e flechas, agulha e arpões são materiais usados com os objetos da natureza, né, os elementos da natureza para confeccionar as ferramentas, né, da época da pré-história. Que nós temos aqui os objetos confeccionados naquela época com com elementos retirados da natureza. Matéria-prima usada na fabricação dos objetos da pré-história. Olha só, o machado, né?
E nós temos os primitivos, as pessoas da pré-história, tão falada pré-história que a gente vai falar muito durante esse ano, porque tudo começou lá e vem se transformando até hoje. A gente passa por um processo de transformação para melhorar as nossas vidas, né? Nós temos aqui o machado confeccionado com galhos, pedras, fibras e vegetais, fibras de vegetais, né? As lanças de ossos, rochas e fibras de vegetais. O anel naquela época, no passado, era feita de pedra-sabão. Os vasos, que hoje a gente tem a opção de plástico, de barro, de vidro, porcelana, eram feitos de argila, né? E as colheres eram feitas dos ossos, certo? Tudo matéria-prima, ou seja, tirado da natureza. Objetos e materiais que são feitos de porcelana, que nós temos exemplos, né, de objetos feitos de diferentes materiais. Uma panela feita de metal, um jogo de tabuleiro, né, feito de madeira, vasos, jarrinhos, né, decorativos, feito de vidro, e um bonequinho feito de plástico, né? Então, vocês puderam observar que os objetos são confeccionados de diferentes materiais. E os grupos de materiais, nós vamos falar aqui um pouquinho dos plásticos, né? Que eles são artificiais e têm uma origem sintética, né? Porque que eles não são encontrados da natureza, eles passam por um processo, né, de transformação de objetos tirados, de elementos tirados na natureza, e passam por um processo na sua fabricação para se transformar em plástico, né? Aí aqui nós temos vários objetos confeccionados pelo plástico, né? Vamos ver aqui. No livro de vocês tem uma sugestão de vídeo, tá certo? Que vocês podem assistirem, certo? Vale a pena conhecer. É um vídeo de onde vem o plástico, um vídeo, certo? De como ele é feito, é interessante. No livrinho de vocês tem o link bem direitinho que vocês podem conferir. Depois vocês assistam e vejam como esse vídeo traz uma curiosidade, traz explicações interessantes para que possa enriquecer o conteúdo de vocês, ok, crianças? Vamos falar um pouquinho das classificações dos materiais em relação à sua origem. Existem os materiais de origem, né, naturais, e de origem sintética, que são os artificiais. Quando você fala de origem sintética, né, são os artificiais, são os que passaram por um processo de transformação, certo? Então, aqui vocês podem ver os naturais, que são de origem animal, vegetal ou mineral, e os materiais sintéticos ou artificiais, né, que são que passam por um processo na sua transformação. Na página 144, tem aqui uma partezinha de uma música que fala sobre as coisas, certo? Então, escutem essa musiquinha e vejam. Façam a leitura desse pequeno trechozinho. As coisas têm peso, têm massa, volume e tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, conforto, temperatura, função, aparência e preço. Então, leiam essa música que fala sobre as coisas, de Armando Nunes e de Gilberto Gil, tá certo? Fala das coisas, né? De que elas são feitas
das suas características, né? Das coisas e das suas características. Aqui, gente, eu vou deixar uma mensagem para vocês. As lembranças são o jeito que a nossa memória encontra para nos dizer que o passado valeu a pena. Que a gente está falando com relação que... Por que o passado valeu a pena? Porque tudo que o homem da caverna adaptou, né, naquela época, que passou por um processo de transformação, veio enriquecer o nosso dia a dia, fez com que o nosso dia a dia tivesse que passar por transformações para que para que o nosso dia fosse melhor, para que a nossa vivência fosse melhor. Então, o ser humano precisa de se adaptar para viver melhor, tá certo? As adaptações são feitas para melhorar o nosso dia a dia. Aqui nós concluímos a nossa segunda aula de ciências. Beijo e até a próxima.